Olá, eu sou a Mariana e vou iniciar esse trabalho que ele vai falar sobre o artigo de como o fenômeno que tem nas abelhas rainhas, eles modulam as ações das abelhas operárias. A neurotologia, ela estuda como o sistema nervoso ele influencia o comportamento dos animais, desde as ações físicas até as interações sociais. E funções biológicas como audição e visão. Essa ciência, ela busca entender o comportamento e os fatores que os causam. No caso das abelhas, o fenômeno mandibular da rainha, chamado QMP, é um cheiro mensageiro que ele organiza a colmeia. Ele faz as operárias cuidarem da rainha e desempenharem funções essenciais. O QMP, ele age no cérebro das operárias, alterando os níveis de dopamina, uma substância ligada ao controle do movimento e comportamentos. Com essas mudanças químicas, a rainha ela controla a colmeia de forma eficiente, como uma chefe que organiza tudo sem precisar falar. É interessante, não é? Obviamente, quando a gente está estudando neurotologia, a gente não pode cair na armadilha de antropomorfizar o comportamento dos animais. O que está acontecendo ali no cérebro das abelhas não tem nada a ver com sentimentos, emoções, intenções humanas. Na verdade, é uma espécie de interação neuroquímica. E para a gente entender melhor como esse tipo de interação química pode afetar o comportamento das abelhas, eu vou introduzir dois conceitos-chave da neurotologia, que são os fatores proximais e os fatores distais. De maneira bem breve, os fatores proximais são as causas imediatas que vão explicar o que está acontecendo ali naquele momento. Já os fatores distais são causas mais profundas, razões evolutivas, que vão criar esse conceito para justificar o comportamento que a gente observa nos animais. No caso do artigo, nós temos o exemplo de fator proximal, quando a gente está olhando para o QMP, o feromônio mandibular da rainha. Quando a gente olha à primeira vista, parece que ele exerce uma espécie de controle da abelha. Mas como que isso se dá? Esse QMP, quando ele entra em contato com a abelha, ele entra no sistema dela, ele acaba tendo uma afinidade pelo circuito de dopamina da abelha. Esse circuito ele é crucial para controlar os movimentos e, no geral, para motivar o comportamento daquela abelha. Então, quando ela se aproxima da rainha, de maneira geral, ela vai ficar menos ativa. Então, ela tende a ficar mais próxima ao local e se concentrar em atividades da colmeia. Um outro exemplo também que o artigo traz é o fato de que o QMP consegue alterar a expressão de alguns genes bem específicos no cérebro da abelha, como por exemplo é o caso do AMDOP1, que ele está associado à expressão dos receptores de dopamina. Então nós temos um feromônio que de maneira indireta ao longo do tempo ele vai conseguir modular a quantidade de receptores presentes ali no circuito da abelha. Ou seja, no médio e longo prazo, só por estar próximo, a abelha rainha acaba modulando as respostas das abelhas, das outras abelhas ali na colmeia. Um pouquinho sobre os fatores distais, né? Então, a gente pode destacar que no artigo o comportamento induzido pela feromônio mandibular da rainha, o QMP, ele tem uma função evolutiva bem clara, né? Ele garante a organização e o funcionamento pleno dessa colônia. Como ele faz isso? Então, ao inibir o desenvolvimento ovariano das abelhas operárias, o QMP ele promove a reprodução exclusivamente da rainha. Isso garante a perpetuação dos genes exclusivamente da rainha. Além disso, o comportamento, né, e o cuidado parental das abelhas operárias e a sua permanência próxima ao lucro da colônia são fundamentais, né, para o sucesso da colônia como um todo. Então, essas observações elas se conectam com os conceitos de função adaptativa, então, dos fatores distais, explicando como o comportamento observado contribui para a sobrevivência e o sucesso evolutivo da colônia como um todo. E o estudo também aborda os conceitos de filogenia. Então, ao destacar que o sistema de comunicação química, como o QMP, eles evoluíram para coordenar as atividades sociais complexas da colmeia das abelhas.